para o primeiro ano médio. A primeira questão, gente, dizia o seguinte: em relação à função f de x igual a x mais 2, assinale a alternativa incorreta. Eu queria que você marcasse a alternativa errada. Nessa situação, da letra A, B, C, D e E, só existia uma alternativa errada. O resto era tudo incerto. E como eu queria que você marcasse errada, então vamos observar e ver, analisar o que é que a gente tem aqui, né? Ó, primeira opção, letra A. F de 4 menos f de 2 é igual a 2. Ele está afirmando que o f de 4 menos o f de 2 é igual a 2. A gente só vai saber se fizer as contas, né? Vou colocar aqui f de 4. Para calcular o f de 4, a gente vai usar como referência a função, né, que é f de x igual a x mais 2. Significa dizer que no lugar do x está um 4 aqui, ó. Então, onde aparecer x aqui, no desenvolvimento da conta, eu vou colocar um 4. Então, vai ficar 4 mais 2. Eu sei que o f de 4 é 4 mais 2, que dá 6. Ou seja, o f de 4 é igual a 6. Vamos calcular agora o f de 2. O f de 2 é igual a 2, seguindo a mesma fórmula, né? Mesma lei de formação aqui. 2 mais 2 vai ser igual a 4, ou seja, o f de 2 vai ser igual a 4. E daí ele está querendo que você calcule o f de 4 menos o f de 2. Colocando aqui embaixo, ó, o f de 4 é 6 e o f de 2 é 4, então vai ficar 6 menos 4, que vai dar 2. Opa, verdadeiro, né? F de 4 menos f de 2 é igual a 2. Então, isso aqui está correto. Certo? Então, a letra A aqui está correta. Como vai ficar a aula gravada, depois vocês anotam ou tiram um print aí para salvar a resposta. Vou apagar aqui para a gente analisar a outra. Então, já sei que a letra A está correta. Vamos para a letra B. O gráfico da função f de x é uma reta. Aqui, gente, se você for fazer o gráfico, construir o gráfico, né? Você ia colocar aqui o x. Aqui no meio você ia colocar a lei de formação, que é o f de x mais igual a x mais 2. E aqui você ia ter o y. Se você achar 3 pontinhos aqui, você vai descobrir qual vai ser a formação desse gráfico. Se é uma reta, se não é. Então, vou colocar aqui o valor de menos 1. Colocar aqui f de menos 1 igual. Quando tem x, a gente coloca menos 1 mais 2. Menos 1 mais 2 vai dar 1 positivo. Ou seja, a coordenada que eu vou marcar no gráfico é menos 1 e 1. Você pode colocar aqui o zero, vai ficar f de 0. No lugar de x eu coloco 0 mais 2. O resultado vai ser 2. A outra coordenada que eu vou marcar é 0 de x e 2 de y. Vamos colocar mais um aqui, um positivo. Vai ficar f de 1 igual a 1 mais 2, que vai dar 3. Ou seja, a outra coordenada vai ser 1 e 3. Esses 3 pontos que vocês estão vendo aqui, a gente pode montar aqui no gráfico, né? No plano cartesiano. Aqui é o eixo x, aqui é o eixo y. A primeira coordenada é referente a x, a outra coordenada é referente a y. Ou seja, menos 1 de x, está mais ou menos aqui, menos 1, e 1 de y, tá aqui. Você traçando, né, fazendo tracejado aqui, você vai encontrar esse ponto. O outro ponto, 0 de x está aqui, com 2 de y, mais ou menos aqui. Quando eu tenho o zero na coordenada, eu marco em cima do ponto que não é zero. E o ponto que não é zero está no eixo y, que é um y. Eixo y.
Então, vou marcar ele aqui. Já deu para ver que ele vai ser uma reta, né? Só para confirmar, a próxima coordenada é 1 de x e 3 de y. 1 de x positivo está aqui e 3 de y está mais ou menos aqui. Fazendo as contas, fazendo tracejada, aliás, você vai ver que ligando os pontos vai formar uma reta. Então, isso aqui também está certo. Letra B está certa. Professor, mas eu ouvi dizer que quando a função ela era do primeiro grau, ela era uma equação do primeiro grau, como é o caso de x mais 2, a função sempre vai ser uma reta. É verdadeiro? É. Se você sabia disso, já poderia fazer direto e não precisava nem construir o gráfico aqui, usando esse métodozinho que a gente usou nas aulas que estudamos. Vou apagar isso aqui. Vamos conferir a letra C. O gráfico de f de x corta o eixo y em 1,0 e 2. Vamos ver? Primeiro, vamos substituir aqui, ó. Aqui é a coordenada x e aqui é a coordenada y. E a gente tem a lei de formação, que é essa aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Vamos ver se a gente colocar esses valores que estão aqui na função, no caso eu falo do y, viu? Se a gente colocar o x igual a 0 aqui, a gente vai calcular o f de 0 e vai ser 0 mais 2. Ou seja, o f de 0 vai ser 2. Significa dizer o que, professor, isso aqui? Que no plano cartesiano, quando o meu f de 0, ou seja, quando o meu x for 0, o meu y vai ser 2. 2 positivo. Ele vai estar marcando aqui, ó. Então, como o gráfico, né, dessa função é uma reta, a gente viu isso aí na questão anterior, ele, com certeza ele vai cortar aqui nesse ponto do eixo y. Então, o que é que ele está dizendo? O gráfico de f de x corta o eixo y no ponto 0 e 2. 0 de x e 2 de y, na coordenada, né? 0, 2. Então, realmente, ele corta aqui, ó. Certo? Quando você quiser saber onde é que o gráfico vai cortar o eixo y, é só você atribuir aqui o x a 0, né? Essa parte toda do x, se tiver aqui um coeficiente, também vai zerar. E o que sobra é justamente o número que ele vai cortar o eixo y. Se aqui for 3, ele ia cortar o eixo y no 3. Se fosse 4, ia cortar o y no eixo, na parte 4, né? No ponto 4. Então, assim sucessivamente. Então, eu já vi que a letra A está certa, a letra B está certa e a C também está certa. Só me resta duas opções. Eu sou que maldade, o senhor deixou para deixar a alternativa errada na D ou na E. Exatamente, né? Porque eu queria que vocês calculassem alguma coisa, né, na prova. Não era simplesmente marcar. Então, a letra D, vamos conferir a letra D. f de x é uma função crescente. Pelo gráfico que a gente fez aqui na letra B, a gente viu que o gráfico está dessa forma. Ou seja, quando o x aumenta, o y também está aumentando. Então, esse gráfico com certeza é crescente. Certo? A definição de crescente e decrescente, né, só relembrando, quando a função é crescente, o x cresce e o y também cresce. E na função decrescente, o x cresce e o y diminui. Certo? E no caso dessa função que vocês estão vendo, o x e o y estão crescendo. Então, essa questão da letra D é verdadeira também. Então, a letra E é que é errada. E ele vai dizer o zero ou a raiz da função é menos 5. E isso é errado. Para a gente saber, para a gente conferir, a função f de x igual a x mais 2, para encontrar a raiz dela, você vai atribuir esse valor aqui a zero. Então, você vai ficar com zero igual a x mais 2. Logo, o valor de x
passando o 2 está positivo para o outro lado, vai ficar igual a menos 2. Em outras palavras, x é igual a menos 2. O zero da função é igual a menos 2 e não menos 5, como ele falou aqui. Certo? Então, essa questão aqui é a questão incorreta. Se ela é incorreta, você vai marcar a letra E, porque ele está pedindo aí que marque a questão incorreta, a alternativa incorreta. Ok, gente? Deu para entender essa explicação? Bota uma mensagenzinha aí só para mim ter uma ideia de como tá a explicação. Se não entendeu, eu volto aí, viu? Se tiver dúvida, pode falar também. Ruth entendeu? Fernanda também. E aí a gente tinha apenas duas questões, não era isso? Vamos lá para a questão 2. Questão número 2. E a questão 2 ela dizia o seguinte: no plano cartesiano a seguir, estão esboçados os gráficos das funções f, função f está aqui, ó, ela é uma função de R em R, ou seja, uma função que está direto, o domínio dela está dentro dos conjuntos números reais, e a função g, certo? Muita gente se confundiu porque tinha duas funções, mas realmente tinha duas funções e a pessoa só conseguia ver uma. Mas você está vendo aqui um tracejado verde, que é uma função, essa função é a função g, e está vendo um tracejado azul, que é a função f. Aí vamos ver o que é que ele pede, né? Na letra A, ele disse em que intervalo a função g é crescente. Olha só o que ele está querendo. Ele está perguntando em qual intervalo. Intervalo é aquele que a gente vai montar com esse símbolozinho aqui, gente, de aberto, fechado, né? Essas coisas. O intervalo a gente vai fazer dessa forma. E ele quer saber sobre a função g, ó. Você vai olhar para g e quer saber em qual local e qual intervalo ela é crescente. Bem, eu disse aqui na questão anterior que a função crescente é aquela que o x cresce junto com o y. Ó, se ele está pedindo a letra g, né, da função g, então o x está crescendo aqui na g, ó, tá vendo até aqui? E quando o x está crescendo, o y também está crescendo. Ó. É tanto que se a gente pegar qualquer ponto desse aqui e tocar na função, você vai ver que ela está crescendo, certo? Ela cresce até aqui, ó, até esse ponto, que é o ponto 3. Quando vem para esse outro lado, ela começa a diminuir. Ó. O x continua aumentando, mas o y começa a descer, até ficar negativo, certo? Então, na verdade, o intervalo que a função g é crescente, ela começa em menos 2 fechada, a bolinha está fechada, certo? Então, vai ficar menos 2, ela começa a crescer, e ela cresce até o 3, né? O 3 aberto, não tem bolinha nenhuma aqui, ó. Vamos colocar aqui o 3, 3 aberto, certo? Aliás, aliás, eu agora que me atrapalhei, deixa eu apagar isso aqui. Geralmente, quando ele pede o intervalo, gente, é o intervalo do domínio, viu? É o intervalo do domínio. Isso aqui não tem nada a ver com x e y, não. Vai ser somente os valores referentes a x, certo? Então, o intervalo de x, que ela começa a crescer em menos 2 e ela cresce até aqui, ó, nesse ponto, que se você for ver o x, está tocando no zero, certo? Eu vou colocar aqui o zero. O zero aberto. Porque aí, quando for descer, quando ela for decrescer, a gente coloca um intervalo fechado e dá certo. Então, o intervalo, esse intervalo aqui, é um intervalo
do domínio. Quando a gente fala em domínio, é referente aos valores de x, certo? Então, ela começou a crescer quando o x era menos 2, e quando o x foi zero, ela começou a decrescer. Letra B. Então, a resposta aqui era só isso. Era só isso aí. Você poderia colocar lá na resposta da prova. Letra B. Para quais valores de x temos f de x igual a g de x? Isso aqui você também não vai precisar fazer conta, não. Você vai olhar no gráfico. Ele está dizendo que o valor de f de x é igual a g de x. Ou seja, em quais valores de x, né? Do eixo x. Ele está falando do eixo x. Então, você vai ver aqui, ó, que quando uma função cruza com a outra é porque elas, nesse ponto, elas são iguais. E isso acontece aqui, ó. As duas estão cruzando aqui no ponto menos 2 de x, certo? Então, para quais valores de x isso acontece? O x igual a menos 2. E aí você vai ver que isso vai ocorrer novamente aqui, ó. Aqui é o valor de x, é 1. E as duas vão estar tocando, vão estar cruzando novamente nesse ponto. No ponto onde x é igual a 1. Então, vou colocar aqui x igual a 1. Então, está respondida a letra B, né, que ele perguntava para quais valores de x temos f de x igual ao g de x. Nesses pontos que as funções cruzam, elas são iguais, certo? Em outros pontos, não, ela continua a trajetória normal, diferenciada de cada uma. Mas no ponto que elas se cruzaram, ali elas vão ser iguais. Letra C. Em que intervalo do domínio, olha só, agora eu coloquei certo, né? Ele pediu em que intervalo do domínio as funções f e g são simultaneamente positivas. Ele quer saber qual intervalo do domínio as funções f e g são positivas. Em outras palavras, no nosso linguajar, em qual local, quais os valores de x que as funções f e g estão na parte de cima do eixo x? Você vai ver que é aqui, ó. Vou até mudar aqui a corzinha do lápis. Ó, na função f, ó, toda essa parte aqui, ó, de f, vai estar positiva. E eu vou marcar até o 2, por quê? Porque a função g, ó, tá aqui, ó, positiva também. Ela começa no menos 2, positiva. Ela fica na parte de cima, a partir do menos 2, né? Antes do menos 2 ela já cai, ó. Ela fica na parte negativa. E depois do mais 2 positivo, ela cai também, certo? A f não, continua crescendo. Mas como ela quer no intervalo do domínio, as funções f e g são simultaneamente positivas, ou seja, as duas são positivas, então eu vou limitar isso aí. Esse intervalo do domínio vai acontecer aqui, ó. Você vai perceber que acontece no menos 2 bolinha fechado, né? Tá fechado isso aqui, certo? E, e aqui no 2. Aqui no 2 você pode colocar aberto, certo? Porque aqui na outra a gente complementa com fechado, se fosse o caso. Mas aí você pode colocar aberto, certo? E, professor, eu coloquei fechado, tem algum problema? Tem não, eu vou considerar do mesmo jeito, certo? Porque isso aqui fica incerto, né? Apesar de que, como não tem nenhuma bolinha fechada aqui, o mais correto era você colocar o intervalo aberto, como a gente fez aqui, certo? Agora, quando tem uma bolinha fechada, aí você coloca o intervalo fechado. Beleza? Então, o intervalo do domínio, ou seja, do eixo x, que as funções são simultaneamente positivas, é esse intervalo aqui, certo? Que vai de menos 2 de x até 2 positivo de x.